Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia a todos. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Gratidão a Deus que nos oferta a oportunidade de servir. Gratidão a vocês pela paciência e pela atenção. Na manhã de hoje falaremos de um tema muito pertinente a todos: a psicologia da frase "tudo posso naquele que me fortalece". Eu estava observando, ao Milete falar a agenda da semana, percebemos que no sábado foi o dia que mais tem atividade nesta casa. Para quem não sabe, Jesus fora condenado à crucificação pelo simples ato de curar ao sábado. E aqui nós espíritas dedicamos o maior trabalho, enquanto outras instituições religiosas, com todo respeito à sua linha de raciocínio, tira o sábado para passar um dia em repouso, o espírita tira o sábado para trabalhar ainda mais no seu processo de evolução espiritual. E o trabalho, o empenho, vocês vão perceber no decorrer da palestra, que é estar muito conectado àquilo que a frase base desta palestra nos apresenta: tudo posso naquele que me fortalece. Alexandre o Grande, Alexandre Magno da Macedônia, por volta de 300... Pode ligar esse computador, por favor? Alexandre Magno da Macedônia, por volta de 350 a.C., ele esteve... Está falando? Não, tá. Ele esteve no seu processo de missão espiritual, que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, cita que Jesus tem um espírito de confiança, que quando as coisas não estão dando muito certo por via do amor, ele envia este espírito extremamente disciplinado para tentar resolver de uma outra forma, não de uma forma belicosa, mas de uma forma mais empenhosa, de uma forma mais, de certa forma, dura, rígida. Naquela época, Emmanuel cita que Jesus precisava deste espírito para que reencarnasse para instituir o inglês da época, o grego, a língua ao qual seria preservada a mensagem do Evangelho. Alexandre o Grande, filho de Filipe II, rei também da Macedônia, ao qual ele não tinha uma relação muito boa com seu pai, embora admirasse muito o seu pai, Alexandre, quando o pai desencarna, assume o trono da Macedônia. Ele fora educado toda a sua infância por Aristóteles, o filósofo discípulo de Platão, e também por outros filósofos gregos importantes daquela região. E assim, ele trazia em si a necessidade de não apenas conquistar um território, mas de instalar uma cultura e uma linguagem universal, pelo menos aos limites dos contextos geográficos da época. Quando ele conquistava um território, ele exilava o rei e os generais e convidava os soldados e os moradores daquela cidade a pertencerem ao povo macedônio, aprendendo o grego e ensinando a arte, o belo e a moral. Alexandre, apesar de seu comportamento belicoso, a sua vaidade irradiante, ele, de certa forma, era muito ético. Certa vez, um soldado estava espancando um velho ancião. Alexandre viu, chegou próximo e disse: "Pare imediatamente." Quando parou, perguntou: "Qual o seu nome, soldado?" "Meu nome é Alexandre, senhor." Ou muda de atitude ou muda de nome, porque eu não posso permitir uma pessoa com meu nome tomar tais atos. Era muito ético. Conquistou, fora o maior conquistador de sua época e de tempos após,
não conquistou apenas mais do que Gengis Khan, que era cruel, sanguinário, mas aonde chegava, implantava o grego. Emmanuel diz que desencarnou numa batalha indo à Índia. A história também aponta isso, que ele quis adentrar a Índia, mas a Índia é um território sagrado de escrituras Vedas, que conta ali as memórias mais criptografadas a nível acástico da inteligência de Deus, da sabedoria humana. Não à toa quase todas as religiões do mundo nascem do Vedantismo, nascem da Vedanta indiana, que fora passada para os Upanishads, que fora passada para os sumérios, que fora passada para os caldeus e depois para os babilônicos, egípcios, gregos, romanos, judeus, romanos novamente, cristianismo, espiritismo. Essa é a trajetória do conhecimento universal que surgiu lá. Não é que surgiu, ele foi apresentado lá nos Vedas da Índia, foi apresentado nos monges da região da glândula pineal do nosso planeta, porque se o Brasil, como cita Humberto de Campos, é o coração do planeta, o coração do mundo, a glândula pineal, você pode ter certeza que é o Tibete, que é a região mais espiritualizada do planeta. Butão, este país de pouco mais de 6 milhões de habitantes, faz 760 anos que não tem uma guerra, não tem um conflito. As pessoas acordam em família, fazem uma meditação, se alimentam de frutas, não comem carne animal, mas o leite também eles se alimentam de frutas, mel e leite, e vão ao trabalho. O país é praticamente medieval, não tem tecnologia nenhuma, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a Unesco e os dados da ONU de modo geral, onde tem a escala de felicidade subjetiva, satisfação subjetiva do ser, esta escala de psicometria, ou seja, de medir um estado psicológico individual, lá em Butão é considerado o país que tem a melhor satisfação subjetiva, ou seja, tem a melhor qualidade de vida subjetiva. Não há depressão, não há transtorno de ansiedade, não há síndromes comuns no mundo capitalista. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, Estados Unidos é o país mais depressivo do mundo, China é o país mais angustiante do mundo. A Índia, com seus... Agora a Índia, tudo indica-se, ainda não foram atualizados os dados, mas tudo leva a crer que a Índia ultrapassou a China, passando a ser o país mais populoso do mundo. A Índia, ela tem uma espiritualidade em tudo que você vê. Eles dão um poder de espiritualização a tudo, a ponto de tomarem banho no rio mais poluído do mundo e não adoecer, que é o rio Ganges, onde você está lá mergulhando e de repente passa um corpo ao seu lado em decomposição. O Ganges. Como é que pode? A Índia, que utiliza a cúrcuma ou o curry, um tempero que aqui no Brasil muito se fala em açafrão, que ela tem propriedades que faz com que a Índia seja o país que menos tenha casos de AVC e também problemas neurológicos no mundo, porque é comum usar esse tempero lá. Como é que o país que tem 1 bilhão e 500 mil habitantes é o que menos tem casos de AVC no mundo, que hoje se chama AVE, acidente vascular encefálico? Alimentação. Então a Índia é esse território que Alexandre não conseguiu adentrar, porque precisava ser preservada, que é diferente de tudo que vocês conhecem neste mundo. É um país onde o rato, ele é um deus, onde o macaco pode ser seu ancestral, onde uma barata tem que ser preservada porque pode ser um familiar seu que errou no passado, mas reencarnou naquela metempsicose, embora o espiritismo não trabalhe nesta linha de regressão reencarnacionista, embora exista, que é uma prova que é possível reencarnar num corpo menos aprimorado segundo a sua evolução espiritual. Jesus, você acha que o corpo humano de Jesus era apto para o nível de espírito que ele atingiu? Não, ele teve que reduzir suas capacidades, como o próprio Emmanuel fala, como Humberto de Campos fala no livro Boa Nova, que
Jesus reduziu sua luminosidade para caber dentro de um corpo humano. Então é possível sim reencarnar num corpo primitivo, como os capelinos que estavam em corpos mais elevados reencarnaram na Terra. Agora, essa reencarnação para o reino animal, segundo a filosofia espírita, não é possível. Por quê? Um corpo animal não suportaria a intensidade da inteligência do ser inteligente do universo, o espírito. Alexandre, ele sai conquistando, instala o grego, desencarna nesta batalha tentando conquistar a Índia, adoece, desencarna. Mas antes de desencarnar, fundou uma cidade em homenagem a seu pai, pois ele admirava o pai, embora tivesse muitas contrariedades, muitas discussões, porque ele queria ser rei antes da hora. E ele fundou uma cidade próxima ao que hoje é Istambul, por volta de 50 quilômetros de Istambul, uma cidade em montes altos, elevados, onde o sol nasce primeiro naquela região da Turquia. O nome dessa cidade se chamava, à época, Filipeia, em homenagem a Filipe II, o pai de Alexandre. Por que eu estou falando isso? Não, Alexandre fundou para ser a capital do mundo, né? Ele fundou. E Filipeia, você vai saber onde é que você viu falar. Porque Paulo, no ano 53 depois de Cristo, ao saber que a 50 quilômetros do que hoje é Istambul, teve um mega terremoto no ano 53 depois de Cristo, matando mais de 50 mil pessoas daquela região, ele escreve uma carta aos filipenses, dizendo: eu já tive tudo e também já tive nada, e hoje eu tenho um Deus, e tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia a tragédia que tinha acontecido. O que foi que aconteceu agora em fevereiro lá em Istambul? 182 terremotos no período de 5 horas. Até o momento, 28 mil pessoas já foram confirmadas desencarnadas. Tem pelo menos 47 mil desaparecidos. O que aconteceu no ano 53 depois de Cristo está acontecendo agora. Na época, a epístola, a carta escrita, era a forma mais comum de se comunicar. Hoje nós temos uma oportunidade de enviar epístolas instantâneas, seja por doação financeira, seja por uma questão de moral psicológica, por um aconselhamento, por um apoio emocional. Porque lá ocorreu o que ocorreu em 53 depois de Cristo. Paulo escreve aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase muito bonita, mas que não se aplica a todo mundo, porque é necessário ter pistes, ter fides, ter fé, na linguagem portuguesa. E quando falo fé, a primeira coisa que vem à sua mente, ao que nos foi ensinado, acreditar. O prefixo a significa negação, acreditar significa confiar. Como é que pode ser acreditar? Nego a confiança? Não é acreditar. A tradução de fé no latim fides significa crer, confiar, fidelizar. No grego, pistis, aqui já aprofunda, não é mais fidelizar, e sim sintonizar. Olha a diferença de sintonizar para crer. Se você tentar colocar em prática as duas, você vai ver que é completamente diferente. Como assim sintonizar? No hebraico, ahavá ou amã ou amém, a fé, que significa vibrar. Vibrar e sintonizar estão extremamente conectados. Porque com o advento da física quântica, com o advento da obra Pensamento e Vida de Emmanuel através de Chico Xavier, com o advento da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, através de Chico Xavier, com o advento da obra A Gênese de Allan Kardec, através do Espírito Galileu Galilei,
vamos entender que a forma como vibramos nos conecta ou nos afasta da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é que ele se afaste de nós, é nós que nos afastamos da inteligência suprema. Os budistas dizem: é impossível ter sabedoria sem compaixão, e é impossível a pessoa que tem compaixão não ter sabedoria. Jesus, quando questionado, onde está o reino de Deus? Por Tomé: não olhais para cima, nem para baixo, nem para o lado esquerdo, nem à tua direita, porque o reino de Deus está dentro de nós. Evangelho de Tomé, traduzido por Hermínio Corrêa de Miranda, um dos mais ilustres e empenhados estudiosos espíritas, ao qual, quando Chico Xavier tinha uma dúvida científica, recorria a ele para ser esclarecido. Não olhais para a tua esquerda, nem para a tua direita, nem para cima, nem para baixo, para dentro. Para dentro. Tudo posso naquele que me fortalece. Então significa o quê? Que eu tenho que olhar para fora? Primeiro olho para dentro. Quando olhar para dentro, tu encontrarás o que te fortalece. Porque apesar de nós não sermos Deus, somos centelhas divinas, somos reflexos, nós somos espelhos, imagem e semelhança do Criador. Nós, não sou eu que estou falando, Jesus, Evangelho de Mateus, nós somos deuses. Nós somos deuses. Mas, por vezes, a matéria nos consome. Mamon, o dinheiro, nos consome. As privações, as repressões sociais nos consomem. E nós acreditamos ser, de fato, pequenos frente à matéria. Nós não somos pequenos frente à matéria. Nós somos pequenos ainda frente ao nosso processo espiritual, porque ainda somos, digamos assim, recém-adultos, recém-chegados à emancipação, porque, como afirma Chico Xavier, Emmanuel, na obra Caminho da Luz, quando Jesus veio à Terra, sinalizou a maioridade do Espírito encarnado na Terra. Maioridade, o que é que tu está dizendo com isso? Quando você passa a ser de maior, se você cometer qualquer erro, quem paga são seus pais? Não, é você. Naquele momento você passou a ser adulto jovem no desenvolvimento espiritual, que é o que nós somos, é o que você é, espírito encarnado, é o que você é, espírito desencarnado, em evolução com o planeta Terra, que, segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz, são 30 bilhões, aproximadamente 30 bilhões de espíritos que evoluem junto à Terra, estando em torno de 1/4 reencarnado. Em torno, aproximadamente 1/4 reencarnado. O restante está na erraticidade. Em 1900 foi feito o primeiro censo internacional, feito por uma instituição que deu origem à Cruz Vermelha. Primeiro censo internacional, vários países se reuniram e levaram a sua contagem. A Terra tinha 900 milhões de habitantes. Em 1910 fizeram o segundo, a Terra tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Em 1960, a NSA, juntamente com instituições da França e também com auxílio do Brasil, aqui na América do Sul, fizeram uma contagem. A Terra já tem 6 bilhões de habitantes. Hoje estamos com 8 bilhões. A espiritualidade está jogando de punhado. Vai. Não dá para ir não. Pegue no para-choque e vá. Mas não perca a oportunidade não, porque... Exatamente. Porque são chegados os tempos. Os trabalhadores da última hora. Está dizendo, é a última oportunidade que tem para chegar no mundo de regeneração. Vai dar teu melhor, vai e vibra o máximo que tu conseguir, vai e pratica piste, sintonia com Deus o máximo que tu conseguir, porque quanto mais se empenhares, quanto mais se esforçares nesse processo, mais vibrarás no mundo de regeneração.
Ninguém é expulso do mundo de regeneração. É você que se expulsa. É você que baixa a vibração e sai daquele lugar que você conquistou. Vê de André Luiz em nosso lar. 8 anos no umbral, sofrendo. 8 anos em relação ao sofrimento que ele passou, porque a contabilidade de horas é muito diferente no mundo espiritual quanto aqui. E acredite, André Luiz nunca esteve no umbral perispiriticamente. Ele esteve no umbral mentalmente. Estava o tempo todo lá no hospital. Mas a mente não estava no hospital. A mente estava nos medos, nos traumas, nos erros, nos vícios cometidos, nos excessos. A mente estava na matéria. Como os irmãos chegam na reunião mediúnica. Exatamente. Chegam no tempo onde se encontram. Nunca esqueci, numa casa espírita aqui de Patos. Chega um espírito ofegante. Ele vai me matar, ele vai me perseguir, ele vai me matar, ofegante. Meu irmão, fique tranquilo, você está num lugar de segurança. Aqui ninguém entra para lhe fazer mal, a gente só vai lhe fazer bem. Me conta sua história. Eu fiquei com a mulher dele e ele quer me matar. Tá, vamos nos situar. Descreva o contexto onde você está. Descreveu carruagens. Opa, é antiga. No mínimo 200 anos atrás. Em que ano você está, meu irmão? Porque eu pergunto, não me pergunto o ano. Se eu quero ajudar, eu tenho que situar primeiro onde é que ele está. Então, 1749. Muito bem. Auxiliamos aquele espírito, ele foi. Em seguida chega o espírito. Não, eu sou o perseguidor dele, mas eu queria dizer que já faz 150 anos que eu perdoei ele e ele ainda está nisso. E nós estamos tentando resgatar ele. E ele não aceita, porque quando eu chego perto, ele se afasta. Veja, o espírito que estava perseguindo já tinha ressignificado aquele problema e o outro ainda estava preso no tempo. Outro dia, aqui perto de Malta, as pessoas se alarmaram com uma noiva que aparecia meio à estrada. Saímos, junto com a equipe, para encontrar este espírito. E numa reunião mediúnica que fora feito, este espírito se apresentou dizendo que fora abandonado por seu noivo, que lhe teve sexualmente, mas não casou e foi embora. E ela passou este tempo inteiro, desde 1918, à espera dele voltar. O sofrimento. Ressignificamos. Aquele espírito que fora o noivo dela, era quem estava ajudando ela, mas ela não enxergava. Por quê? Perispiriticamente ele estava próximo, mas a mente dela não estava lá. Então, o trauma, o erro cometido no outro ou em si mesmo, cabe a você delegar até o dia que ele vai lhe aprisionar. Porque se você está alimentando culpa, espírito encarnado e desencarnado, se você está alimentando remorso, lamentações, ruminação, acredite, isso não vai servir de nada. Agora se empenhe em corrigir o que foi feito, que você pode ter certeza que a ajuda não lhe faltará. E você pode, porque você pode tudo naquele que lhe fortalece. Mas é preciso saber escolher quem lhe fortalece. É Mamon? A matéria? É Deus? Ninguém pode servir a dois senhores, porque se agrada um, irá desagradar o outro. Mas, irmão, isso é errado trabalhar e ter dinheiro? Não. É errado colocar o materialismo acima do lado espiritual. É errado colocar. Não se pode querer paz espiritual alimentando o materialismo. Não se pode. À medida que sua mão direita dá à esquerda, ela tem que ser escondida. E assim vamos nos fortalecendo. Diante disso, pistes é sintonizar com Deus. Sintonia. E aí?
A sintonia que você está vibrando está lhe conectando à sabedoria da resolução dos seus problemas? Está lhe conectando ao comodismo, à preguiça, à procrastinação, à desmotivação, à fuga? Se você está sintonizando com essas frequências, acredite, você está se fortalecendo com tudo, menos com Deus. Porque, como afirmou Nietzsche, e como foi resgatado por Viktor Frankl, um grande psicólogo e psiquiatra austríaco, quem tem pelo que viver suporta quase qualquer como. Buster Douglas, um pugilista americano nascido em 1975, tinha perdido 8 lutas na sua carreira, ganhado apenas uma, empatado uma das 10 lutas que ele tinha participado. Colocaram ele para lutar com o campeão da época, Michael Jordan, em 1992. Michael Jordan não, Mike Tyson. Jordan é jogador de basquete. Mike Tyson. Colocaram ele para lutar. Mike Tyson, um fenômeno. Derrubava quem aparecesse à época. A mãe de Buster Douglas estava internada com câncer no fim da vida. O câncer já tinha consumido toda ela. E ela disse: meu filho, você não vai perder, você vai ganhar essa luta, porque nós estamos lutando o tempo inteiro, lutas diferentes, eu pela vida, você pela glória, mas tudo posso naquele que me fortalece. Foi a frase dela. Buster Douglas entrou no ringue. Segundo a medicina fisiologista, ele era para ter sido nocauteado, desmaiado 6 vezes nesta luta pelos golpes que recebeu, mas inacreditavelmente ele se levantava. Mike Tyson cansou e ele se levantava. Batia e ele se levantava. E por fim, Mike Tyson não aguentou mais e Buster Douglas finalizou ele. Quando terminou a luta, foi direto para o hospital. Ficou em coma 3 dias. E a medicina questiona como é que ele não ficou em coma no ringue. E depois? Porque quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele deu uma entrevista depois e disse: o tempo inteiro eu pensava em minha mãe. O tempo inteiro eu pensava no que ela tinha dito. Eu não vou perder. Tem um filme muito bom na Apple TV, chama Emancipação, com Will Smith. Tudo leva a crer que ele ganha um Oscar com esse filme, agora no próximo evento que vai ter. Conta a história de um escravo que passou por dores intensas, e eu não vou contar aqui porque eu quero que vocês assistam. Passou por dores intensas e no final ele serve o exército americano. E um general olha para ele e diz: depois de tudo que você passou, você não morreu? E ele diz: eles me colocaram num poço, eles me chicotearam, eles me queimaram, eles me massacraram, eles quebraram os meus ossos, mais do que eu consigo contar, mas eles nunca me quebraram, porque eu nunca estive só. Eles nunca me quebraram. Olha a visão deste homem. Não era o corpo, era o espírito. O corpo de Jesus foi massacrado. O espírito estava o tempo inteiro preocupado com a nossa evolução. Mate-o, bruxo, cuspiam. Posto em uma cruz, tenho sede, dai-me de beber. Pegaram uma esponja com vinagre, colocaram na boca dele. Aquela esponja com vinagre, para quem não sabe, os mictórios e os banheiros romanos, que eram coletivos, quando você fazia o número 2, você pegava aquela esponja com vinagre e se limpava. Foi aquela esponjazinha que colocaram na boca de Jesus. E no final ele olha para todo mundo e diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Tem uma alegoria bem interessante que conta
esta metáfora que um marciano chegou à Terra, no Vaticano, e viu os templos bonitos e disse: nossa, que templos bonitos! E aquele homem na cruz? Aquele ali é Jesus. Jesus, Yeshua. Conhecemos Yeshua. Ele vai todo ano no nosso planeta. Ele não perde uma oportunidade, sempre vai lá. Aí o Papa do Vaticano disse: ele vai todo ano lá. Ele não vem aqui? Não, aqui ele vem apenas uma vez. Após lá, todo ano que ele vai, a gente faz uma ceia com ele, dá frutas, dá tudo de melhor para ele. O que é que vocês fizeram para ele não querer mais vir para cá? Claro que é uma metáfora, mas é uma metáfora bem reflexiva. Jesus é o que há de mais próximo de Deus em representação humana para a nossa compreensão. Se nós não observarmos o comportamento dele, iremos caminhar por intuição. Dá para caminhar por intuição e por inspiração? Dá. Mas se já tem uma estrada pronta daqui para João Pessoa, por que é que eu vou abrir outra? É se machucar, é se arranhar em vão. Ah, mas eu não tenho pressa na evolução. Direito seu, ninguém precisa ter pressa na evolução, e está certo. A chegada não vai proporcionar a felicidade do caminho, é no caminho que vamos encontrar a verdadeira, que vamos construir, melhor dizendo, a verdadeira felicidade. Porque ela não se encontra, ela se constrói. Buster Douglas é um exemplo. Pedro Júnior, vocês não conhecem. Eu tive a oportunidade de conhecer este ex-presidiário do presídio Serrotão, em Campina Grande, de apenas 27 anos. Conheci porque atendi num projeto que participei com detentos. Ele recentemente me deixou muito emocionado, porque se formou em medicina. Nasceu numa favela em João Pessoa. Viu 12 irmãos dos seus 16 entrarem para o mundo das drogas e serem assassinados. Sua mãe fora assassinada, ele era criado pela avó. O pai fora assassinado. Ele tinha tudo para olhar o mundo e dizer: o mundo é uma desgraça. E assim ele acreditou que o mundo era uma desgraça. A visão que ele tinha da polícia era a visão de que, quando tinha 8 anos de idade, viu policiais espancando o seu irmão dentro de casa. Ele construiu uma visão diferente. Mas graças a um trabalho de um pastor ex-presidiário, ele conheceu o Evangelho. Mas, Monarca, essa igreja evangélica, ela só vai extorquir as pessoas. Sim, boa parte faz isso, mas tem muitas fazendo o verdadeiro trabalho. Porque não existe religiões em mundos elevados. Bernard Palissy, questão 88, em entrevista com Kardec. Este espírito que habita um planeta elevadíssimo, um planeta ditoso de artistas, chamado Júpiter. Kardec entrevista ele, este porcelanatista francês. Existem templos e religiões em Júpiter? De templo, o coração do homem. De religião, o bem que ele faz. Não existe religiões. Isso é uma criação humana. Existe o verdadeiro templo de Deus. Andréia, como é o nome dessa casa espírita? Almirete, como é o nome dessa casa espírita? O nome desta casa espírita se chama Andréia. O nome desta casa espírita se chama Almirete. Se chama Antero. Guia. Isso aqui é tijolo, minha gente. A casa espírita somos nós. Mas eu fiz proposta, Almirete, não se preocupe não. Eu fiz proposta. Então assim, a verdadeira casa espírita somos nós. Tomé, mestre, o Sinédrio.
Exato. Isso aqui é aberto, né? Tudo isso aqui é aberto. Tudo é aberto. Isso aqui, nós somos a casa espírita. Nós somos o Evangelho. A palavra Evangelho, Boa Nova, em sua etimologia, era um cavaleiro. Estava tendo uma guerra na cidade próxima, eles enviavam um jovem cavaleiro a ir até outra cidade, para saber como é que estava o resultado da guerra. Se o jovem cavaleiro voltasse, a cidade começava a comemorar, porque ele vinha trazendo a boa nova. Porque geralmente quando o jovem cavaleiro ia, que não voltava, o pessoal da cidade podia correr, que a guerra foi perdida. Então a palavra Evangelho é o cavaleiro que vem trazendo a boa mensagem de vitória. Jesus é este cavaleiro. Nós somos os cavaleiros do próprio universo, porque cada um que tem aqui é um universo próprio. Ora, nas reuniões mediúnicas, como já foi citado na palestra de hoje, vai chegar inúmeros espíritos em tempos totalmente diferentes, em situações e visões totalmente diferentes, porque isso aqui é átomo. Isso aqui é fluido cósmico universal materializado. Isso aqui não existe. São os nossos sentidos que dão sentido a isso aí. Vocês não estão sentados na cadeira segundo a física quântica. É tudo uma ilusão que a mente cria. Mas isso é um assunto muito complexo de se entender. Se nós chegar lá e ligar para você, basicamente nós não como é, né? A Bíblia chega avançada, Deus do Senhor. Aí chegou uma pessoa, mãe chega, não vou chegar na hora. Você chegar, Chico Xavier Jesus fazia palestra no mesmo tempo. Você chegar e vai começando lá fora. É isso. Exatamente. Mas é materialista. De fato, nós nos condicionamos. Quanto mais mergulhamos na matrix, na matéria, nas sensações físicas, mais aprisionados ficamos. Quanto mais aprisionados ficamos, menos conhecimento e autoconhecimento vamos ter do ponto de vista da nossa verdadeira essência, que é espiritual, e mais difícil vai ser se fortalecer num processo de mundo de prova e expiação. E é difícil. A gente está na transição, mas está difícil. Kardec, se eu fosse Kardec, eu tinha perguntado: como é que a gente faz para ser forte? Mas Kardec perguntou com minha pobreza de linguagem. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Existe algum meio ao qual o homem pode vencer seus males e inclinações? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Resposta do Espírito Agostinho de Hipona, Santo Agostinho: conhece a ti mesmo. Mergulha em si mesmo. Diante disso, aquele jovem Pedro, que fora depois, a posteriori, preso por tráfico de droga, fez a prova do Enem ainda dentro da prisão, passou para o curso de enfermagem e saía de do presídio do Serrotão, em Campina Grande, para a UFCG, para cursar todas as noites, escoltado. Era um direito que ele tinha. Terminou o curso, descobriu que existem processos de transferência em medicina, ao qual você não precisa fazer um novo vestibular se já tem um diploma superior especificamente na área da saúde. E o diploma de enfermagem é o que mais se aproxima de medicina em grade curricular. Ele se inscreveu num processo de transferência interna, passou para a medicina, entrando no terceiro período do curso. E recentemente eu tive a notícia de que ele se formava. E perguntei: sua história é uma verdadeira odisseia. Sua história dá um grande livro. E você venceu. E ele disse: eu venci desde o primeiro momento que eu decidi vencer. A vitória não está lá na frente, ela está na decisão. É na decisão. Tudo posso naquele que me fortalece não significa aguentar a dor. Significa saber que a dor é necessária. Porque é muito difícil você encontrar uma coisa que não gere dor.
no mundo material de prova e expiação. É muito difícil. É superar o medo, é superar os vícios, é superar as correntes que lhe aprisionam no seu desenvolvimento espiritual. Quando você aprender a quebrar cada uma delas com empenho e conexão com Deus, você descobrirá que nunca foi difícil, era tudo a sua mente que criava a dificuldade, porque como trouxe Nietzsche, resgatando Zenão de Cretona, e resgatou o pensamento estoico de Heráclito, não importa o fato, importa como você interpreta o fato que lhe acontece. Tudo está na interpretação que você dá ao fato, e não ao fato em si. E não ao fato em si. E como é que eu vou interpretar, Monales? Conhecimento, autoconhecimento. Quanto mais conhecimento e autoconhecimento, mais difícil fica a sua vida, mais sabedoria você tende a ter. A vida do ignorante que não sabe nada é maravilhosa. Como eu já falei, eu atendia pessoas de um projeto em Moçambique, online. As pessoas ricas em Moçambique são as que têm chuveiro, fogão a gás, o básico que um brasileiro tem, geralmente. O céu, o nosso lar para quem nasceu em Moçambique é o Brasil. O nosso lar, colônia espiritual para quem nasceu no Brasil, Estados Unidos, Europa. O nosso lar para quem nasceu nos Estados Unidos, Escandinávia, Suíça, Suécia, Noruega. E quando chegar naqueles países de IDH superior, onde é que vai ser o céu deles? Não tem mais jeito. Você pode buscar lá fora, não vai encontrar mais. Você tem que mergulhar. Você tem que mergulhar. Esta nobre figura, esta nobre personalidade, Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres, ele, depois de toda uma trajetória de caridade, desencarna e chega no mundo espiritual, é recepcionado por uma falange de espíritos que ele não conhecia pessoalmente, em profundidade, todos gritando o nome dele. Ele pergunta a uma mensageira chamada Celina: Celina, quem são? Não reconhece, Bezerra? São os espíritos que você ajudou na reunião mediúnica, são os espíritos que sua palavra amiga reconstituiu a moral emocional de um familiar, são os espíritos que nas lágrimas das aflições você deu um bálsamo de solidariedade, de caridade. Todos esses espíritos lhe conhecem. Bezerra de Menezes fora convidado por Maria Santíssima para habitar os mundos elevados, as dimensões elevadas do mundo espiritual. E ele disse: eu agradeço, mas eu prefiro ficar ajudando os meus irmãos espíritas até que o último seja regenerado. Mas Bezerra, como é que você troca o mundo superior por isso aqui? Porque não é o lugar, é você. Não é o lugar, é você. É a interpretação que você dá à situação. É a interpretação. Para Bezerra, o paraíso é ajudar. Para Maria Teresa, o paraíso era ajudar. Para a irmã Dulce, o paraíso era sair aos sábados pedindo alimento para meus pobres. Uma ajuda para meus pobres, uma ajuda para meus pobres. Até que um feirante, aflito, cansado, estressado, cuspiu na mão dela. Ela disse: esse aqui é para mim, eu agradeço. Guardei no meu coração, e agora é para meus pobres. É a interpretação que você dá ao fato. É uma frase que eu venho repetindo muito nas minhas palestras: ninguém nunca lhe humilhou, ninguém nunca lhe maltratou, ninguém nunca lhe agrediu. É você que se sente agredido, é você que se sente humilhado, é você que dá o poder ao outro de lhe envenenar. É você. Aqui tem um copo de veneno, um exemplo. Juninho, você só morre se o quê? Se beber. Por que nós não fazemos isso com as toxicidades que as pessoas nos emitem? Porque nós temos dois ouvidos, o ouvido externo e o ouvido interno. Você já ouviu falar deste ditado, Almirete? Ouvido de mercador? Você vai passando ali
pessoal, compre isso aqui, olha isso aqui, e você vai passando, não dá nem ouvido, nem lembra, nem percebe. Mas quando alguém chega e diz, você está feio, você errou nisso aqui, aí você toma dor, porque o ego inflado vai ser murchado. E que bom que o ego foi murchado, porque quanto mais o ego material diminui, mais o espiritual cresce. A doença do corpo é o remédio da alma, disse Chico Xavier. A doença do corpo é o remédio da alma. Assim, tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase psicologicamente muito forte de se interpretar. Eu me fortaleço em Deus, sabendo que a forma mais eficaz de encontrar Deus é olhando para mim, é mergulhando em mim mesmo, é sabendo que sou espírito, é sabendo que estou em desenvolvimento espiritual, é olhando para as situações e dizendo, por que isso acontece comigo? Não, como eu supero isto que está me acontecendo, como eu passo por isso, o que eu estou aprendendo com isso, porque a sabedoria da inteligência suprema é tão profunda, que o mal que eu vejo, às vezes não é mal, é mal para mim naquele momento, pode ser um benefício espiritual. A sabedoria é tão profunda, que ninguém lhe faz mal, é você que faz mal, como afirma Joana de Ângeles, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço. Somos deuses. Quer se fortalecer? Olhe para você e encontre o Deus que habita em você. Quando encontrar este Deus, acredite, você está em sintonia com Deus. Está em sintonia com Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque Jesus disse, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedis e obtereis, porque o que bate, a porta se abre, o que pede, dar-se-lhe-á, o que busca, achará. E qual de vós, tendo o filho pedido um pão, lhe dará uma pedra? Vós que sois ainda pequeninos, não tomais tais atitudes, quanto mais o vosso Pai, que está no reino dos céus. Se está difícil, espírito encarnado e desencarnado que está aqui, existe uma frase que você dita, que você fala com profundidade e ela será ouvida. Não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com o sentimento. Esta frase é: meu Deus, me ajude. Peça que Ele lhe ajude. Mas Ele não vai lhe ajudar resolvendo o problema, Ele vai lhe ajudar apresentando um caminho para a solução, porque lá no Evangelho está escrito, no Evangelho de João, Deus espera de nós migalhas de esforços para fazer todo o resto. Deus espera de nós migalhas de esforços para fazer todo o resto. Tem muita gente que chega no consultório e diz: agora eu consigo, agora vai dar certo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que Deus vai me ajudar. Muito bem, mas lá também está escrito que fazer a sua parte e eu vos ajudarei. O trabalho não é só, Ele nunca vai lhe dar um peixe, mas acredite, Ele vai lhe dar uma vara, uma isca, uma linha, um anzol. Ele vai lhe dar para você aprender a pescar. E se você não encontrar peixe, Ele lhe ensina a fazer outra coisa. É isso que a parábola dos talentos está falando. A um foi dado 1, a outro 2 e a outro 3. O que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 guardou. Servo ingrato e infiel, por medo guardastes o teu talento. Olhe para você, descubra seus potenciais, suas virtudes, suas inclinações. Conheça-se a si mesmo, como diz 919A do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Como disse o templo de Delfos que Sócrates encontrou, conhece-te a ti mesmo. Olha para si
e descubra seus potenciais. E você, quando descobrir quem você é, você não será mais o que os outros dizem que você são, que você é, e você passará a acreditar em si mesmo, acreditando em si mesmo, em seu potencial, sem ser egoísta, que é difícil. Você gera pistes, fé, conecta com Deus. Conectando com Deus, em sintonia profunda, dirás àquela montanha, move-se daqui para lá. Dirás aos problemas da vida, tu faz parte do meu desenvolvimento, eu te interpreto de uma forma diferente. Dirás às ondulações do mar da Galileia, ao qual Jesus caminhou, porque aquilo era uma metáfora cabalística, simbólica. As ondas eram as emoções em aflição. Quando Jesus chegava, andava sobre elas e acalmava. Dirás, caminha comigo, e tu jamais irá fraquejar neste lugar, neste ambiente, nesta situação, porque Ele está contigo, como apresenta o Salmo profundo. Ainda que eu ande no vale das sombras e da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece é uma frase forte e que deve ser interpretada a partir do ponto de vista de mim para Deus, de Deus para mim e de mim para os outros. Se eu fizer isso, percebo o que é que me fortalece. Porque na dor, no choro, na lágrima, no sofrimento, disse Joana de Ângeles a Divaldo, aqueles que praticam caridade, aqueles que enxugam lágrimas, não encontram razões para sofrer ou para chorar. Porque à medida que estão auxiliando o problema do outro, estão auxiliando o seu também. À medida que estão se dedicando ao outro, estão se dedicando a si também. E saberás, no fim das contas, que o amor ao próximo é amor a si mesmo. E o amor a si mesmo, quando bem interpretado, é amor ao próximo. E essa interação de amar o próximo e o próximo amar a si, gera o verdadeiro amor a Deus. Os 3 mandamentos se resume em um: amar ao próximo. Paulo de Tarso, em 1 Coríntios 13, amar, fora do amor não há salvação, retifica no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, fora da caridade não há salvação. Dizendo, não basta apenas sentir amor, mas o amor tem que ter ação. A ação de amar. E quando você aprender isso e pôr em prática na sua vida, que eu também estou aprendendo e tentando pôr em prática, pode ter certeza que a verdadeira satisfação subjetiva do ser, como ocorre lá em Butão há muitos anos, também ocorrerá dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase difícil, mas que pode ser aplicada. Muita paz a todos e muito obrigado.